Tá morna só um pouquinho o leite? A gente vai usar uma xícara de leite, ele tem que estar morno, facilita muito para você preparar. Pensa num, tipo aquele sonho bem cremoso, deixa eu ver aqui, tem esse açúcar de confeiteiro aqui em cima, ó. Pensa num sonho bem cremoso, ó, faz direito para você vender também, bem recheado, macio, é gostoso, não é não, Mari? Se come sonho lá no Rio, não? Come, muito. Não tem outro nome, sonho de não, padaria. Né? Não tem outro nome, não. Não, né? é sonho tipo mesmo. Tipo o joelho que eu vou fazer enroladinho aqui. Eu vou fazer joelho, mas eu vou fazer o joelho, né? Eu vou ter que fazer o joelho. Aí você tem que dar todos os Pedir nomes, pra né? comprar, e daí a gente vai fazer. Vamos começar fazendo o sonho, vamos começar pela massa gostosa para você fazer aí na sua casa. Então a gente tem aqui, ó, uma xícara de leite, obrigado, Rê, de leite morno. Você pode pegar o pano para mim, por favor? Uma xícara de leite morno. Fabi, qualquer dúvida, fique à vontade, tá? Tá bom, Edu. Aqui, a gente vai usar o seguinte, ou um sachê de fermento biológico fresco, um sachê de fermento biológico seco, que é aquele pacotinho, que você está acostumado a comprar, é o fermento para pão. Então, um sachê, ou você que está acostumado a comprar do fresco e ainda compra dos quadradinhos, são 2 quadradinhos. Cada quadradinho tem 15 gramas, que equivale a 30 gramas se você comprar no peso. Então, fácil de fazer. Daí a gente põe aqui 3 colheres de sopa de açúcar para essa massa de sonho que vale a pena você fazer. Ó, é fácil decorar, ó. Uma xícara de leite, daí você pensa, depois do 1 vem o 2, são 2 tabletes de fermento biológico fresco ou um só do seco, e depois são 3 colheres de sopa de açúcar, que é para massa é importante. Aí, 1 colher de chá de sal, a gente põe junto aqui, eu vou dar uma misturada. Ô Rê, essa receita de sonho, você consegue fazer aquele sonho menor e o sonho maior. Isso. Também, né? Dá pra fazer a rosquinha também com a mesma massa, os donuts, que é bem parecido. Aquela receita do donuts que eu ia te falar, dá pra fazer bem, pra quem quiser fazer um donut ao invés de fazer o sonho. 2 tamanhos de cortadores, depois que abrir, corta redondo e um furinho no meio pra fritar bem. E quem não tiver, pode fazer. E ele dá aquela errada, que é aquela errada bacana. Depois, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal. São 2 colheres de sopa de manteiga sem sal. Fabi, já mudamos a receita. Se você quiser mudar a pergunta, fique à vontade. Ou se quiser perguntar alguma coisa de coreano, já tô craque aqui, viu? Como é sonho em coreano? Eu tô rindo aqui, porque as telespectadoras são apaixonadas por você. Eu sei que você é tímido, mas eu não posso deixar de falar a declaração aqui da minha amiga, que é de Minas Gerais. Ela fala assim que hoje a receita é um sonho falando de outro sonho. Oh, muito obrigado. Então eu vou falar em coreano é kun? Kun. Ó, em coreano o sonho é kun. Tá. Certo? Kun. Qual sonho? Sonho. Qual sonho, Edu? Um sonho. Aí então aqui a gente entrou com a manteiga, 2 colheres de sopa de manteiga. Pode tirar dúvida agora, Edu? À vontade. Tá bom. Eu fiquei vermelho, mas à vontade. A Andréia Pupo de Ourinhos, no interior de São Paulo, perguntou o seguinte: ontem, por curiosidade, ela fez sonho também, mas o sonho dela ficou muito ressecado. Onde que ela errou? Olha, eu não tava lá para saber, mas é o seguinte, eu vou pensar aqui, ó. Ressecado pode ser algumas coisas. Pode ter faltado líquido na receita. Tá. 1. 2. Ele pode não ter crescido adequadamente para ele dar uma estufadinha. Eu vou explicar isso na hora de fritar. Então a gente tem que deixar descansar para fritar. Pode ser por esses 2 motivos. Ou a textura realmente do sonho dela pode não ter ficado uma textura bacana. Pelo contrário, ele pode ter ficado muito úmido ou muito seco. Isso pode acontecer. Então acompanhe agora para aprender a fazer certo, né? Depois a temperatura do óleo também, Fabi. Então são várias coisinhas. A temperatura do óleo também. Então tudo isso influencia. Eu não vou perguntar, porque há tempos atrás eu perguntei na TV e falei assim, mas que receita que você tá pegando, tá dando tudo errado? Ela falou, a sua. Eu falei, então calma que alguma coisa você tá fazendo de errado. Não, ela não falou que foi a sua receita, é que ela ontem fez e hoje ela vai aprender a fazer certo. Então ela já tá com os ingredientes separados lá. Perfeito, 2 ovos aqui, a gente mistura. O Celso vai dar o recado dele, na volta a gente continua. Edu, fala de educação. A receita, ó, coloquei 1 xícara de leite morno aqui, depois 2 tabletes de fermento biológico fresco ou 1 sachê do seco, daí misturei, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café ou de sal, uma pitada de sal, e 2 colheres de sopa de manteiga, 2 ovos e misturei aqui.
certo? Certo. Aí são 5 xícaras de farinha de trigo que você pode colocar. E daí a gente vai precisar do óleo para fritar. Aqui a gente mistura e aí eu vou mostrar a textura para vocês certinha, para você saber fazer direito aí na sua casa. Depois tem o creme que a gente vai fazer aqui também. Então tem o creme dentro, que é o creme do sonho. Depois tem também, olha só, aqui a gente mistura. Já vou misturar aqui o resto com a mão para chegar no ponto dessa massa. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Vocês podem polvilhar aqui em cima do sonho para fazer depois, ó, um açúcar de confeiteiro, ó, vai ficar bem bonito, ó. Aqui, ó, açúcar de confeiteiro. Aqui. Oi. É o Denis. Tá vindo uma voz. Ó, o Denis falando com ele. Oi, fala aí. Quem não tem açúcar de confeiteiro em casa? Ah, olha só. É uma boa pergunta, viu, Denis? Porque assim, em algumas regiões do Brasil você não encontra o açúcar de confeiteiro, que é um açúcar mais fino do que o açúcar comum. Aliás, tem muita gente, viu? Já que você está fazendo essa pergunta, tem muita gente que nunca cozinhou e nunca fez nada com açúcar de confeiteiro, que muitas vezes é normal para as pessoas usarem na padaria. Quem não tem, peça aqui. Obrigado. Quem não tem, o sonho a gente já vai fritar, mas já aproveitando a tua dúvida, quem não tem, dá para fazer o quê? Aliás, essa dúvida eu tinha lido na outra receita que a gente tinha feito com açúcar de confeiteiro. O que era? Que a gente tinha feito era o donuts que a gente fez. Muita gente perguntou. Aqui tem o açúcar de confeiteiro e aqui o açúcar refinado comum. Aqui é o refinado, ele é mais grossinho, e aqui o de confeiteiro. Deixa eu tentar mostrar na mão, fica mais fácil, ó. É bem diferente a textura de um e de outro. Aí o que você faz? Você pega o açúcar, se você pode comprar, é muito mais prático. Mas se você não tem, por exemplo, você pode pegar uma xícara do açúcar convencional, não vai deixar de fazer uma receita. Em algumas massas que a gente faz, a gente usa o açúcar de confeiteiro, que ela mistura muito mais fácil. Aí você bate esse daqui aqui, ó. Deixa aqui batendo. Daqui a pouco eu vou mostrar a textura. Vocês vão ver que legal que ele fica. Dá certo, não dá, Rê? Dá certo, isso daí é uma ótima dica, Edu. Você não vai falar. Dá certo não, não dá. Não dá, fica ruim, sabe? Dá certo não, não dá, mas tudo bem, você está explicando, deixa assim. Aí vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou fazer o creminho pra gente colocar dentro. Já deu? Já deu. Ó, já deu. Aí você vai conseguir, fumacinha, ó, efeito especial. Mas olha que bacana, o açúcar tá muito diferente, ó. O açúcar convencional virou quase um açúcar de... Ó, ele muda completamente a textura. É difícil para você ver aí em casa, mas pode acreditar que mudou. Vai lá, Fabi. Edu, Oi. Eu tenho cheio de perguntas aqui, mas meu diretor, o Denis, parece que quer pegar meu lugar, né? Ele agora faz pergunta também, Não, né? todo mundo aqui tem liberdade de falar. Ó, quem presta atenção tem liberdade de falar. Presta atenção, Ruim é quando você né? tem alguém que não presta atenção em nada, tá pensando na morte da bezerra. Mas ele presta atenção, primeiro... Ele presta atenção. É que Pô. você sabe que ele é um cozinheiro de mão cheia, né? Ele não era, mas ele tá ficando. Aliás, ele ganhou um grau da faixa azul. Ele estava na faixa branca. A mulher dele já deu faixa azul pra ele, porque ele tá fazendo receita. Ele já tá fritando ovo. Milho, não sei o quê. Veio todo feliz. É legal ver. O mais O milho bacana é no ver isso. micro-ondas, né, Edu, que o Denis faz. Não só as pessoas que trabalham com a gente, mas o mais legal é ver as pessoas em casa também, porque acho que isso é um reflexo. A motivação de você fazer alguma coisa. Até eu tô fazendo bolo, né, Edu? Então, isso é bom, Fabi. Que bom. Então vamos lá, olha só, a Vai. pergunta agora é da Vera. Você perdeu o tempo da pergunta agora, Fabi. Perdi o tempo. Agora eu vou Tô ser brincando. rápida. A Como Vera- você falou do Denis, que o Denis não pode perguntar, e ele é perdi seu. o tempo. E ele é teu diretor, você perdeu o tempo. Ele vai Ele me acabou tirar de do avisar ar. que você perdeu o tempo. A Vera quer saber, se ela for fazer para vender, ela pode preparar o sonho e deixar congelado ou não? Olha, o que eu sempre falo? Você tem um diferencial grande de fazer uma receita e vender ela fresca. Tá. Lógico, congelado a indústria faz também. Eu tô falando por mim, artesanalmente, se eu for fazer para vender, eu quero vender o fresco, porque o fresco fica muito mais gostoso. Dá para congelar, não é que não dá. Mas daí você perde muito em qualidade, não fica a mesma coisa. Eu vou explicar o porquê. A gente está fazendo aqui, ó, o creminho. E assim, eu acho que a gente, como ela tem a possibilidade de fazer e vender, isso é o melhor.
Faz e vende e faz sempre fresco. Porque Eu comer prefiro. fresquinho não é diferente, né, Edu? Daí senão é melhor fazer o industrial. Lógico, você vai fazer um volume, tudo dá pra você congelar, mas não é o ideal, não é o que eu faria, assim. Se fosse vender, se eu puder dar um conselho, tá, Fabi? Tá ótimo. Ó, aqui a gente colocou o leite, mais ou menos meio litro de leite, daí eu coloquei o leite condensado, mais ou menos 1,5 xícaras de leite condensado. Vou colocar 3 gemas e aqui a gente já mistura a gema direto para ela não cozinhar. Então 3 gemas de ovos, 3 gemas basta. Quem quiser colocar mais, até 4 fica bom. Daí é tudo 3. Daí você pode colocar aqui, ó, um pouquinho de baunilha para dar um sabor. 3 gotas de baunilha, eu ponho um pouco mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais de baunilha para fazer o creminho aqui. E daí 3 colheres de sopa rasa, não vai fazer colher de sopa grande de farinha de trigo. Eu prefiro misturar aqui, ó. Faz um chuveirinho que não vai empelotar, ó. Mistura a gema bem para ela não cozinhar aqui, ó. Começou a aquecer. Então, meio litro de leite, 1,5 xícara de leite condensado, que eu coloquei na sequência, 3 gemas, 3 colheres de sopa de farinha de trigo e a baunilha. Aqui é o seguinte, se você quiser fazer de chocolate, dá para fazer. Só colocar o chocolate, né? Simples, no mesmo creme. Então quer fazer de chocolate, pode colocar chocolate em pó. Quer fazer só de baunilha, aqui já está pronto. Desse jeito é só chegar na textura que ele vai ficar bom. Vamos começar agora a mostrar alguns truques. Aqui já vai chegar aqui no ponto. Enquanto está aqui cozinhando, você pode só olhar aqui para mim, por favor? Tem alguma coisa que eu expliquei que faltou? Pode explicar, fica à vontade. Se o pessoal tiver medo que vai empelotar, dá pra passar no mixer depois, não empelota. Mexendo sempre, não empelota. Mas se caso der errado, dá pra bater depois. Ou se colocou muito grande a colher, Perfeito. pode colocar mais leite. Dá pra peneirar, quem quiser peneirar. Isso. Né? Você falou isso? Não, Falou? você agora. Eu falei, será que eu repeti o que você falou? Vão achar que a gente não. dá doido. Aqui, ó. Olha que legal isso daqui. A gente tem um doce de leite e aqui a gente tem um creme de leite. Aí, o doce de leite você vai colocar, vai ficar enjoativo, um pouco enjoativo. Aí, você pode colocar o creme de leite, dosando. Aqui a gente colocou mais ou menos 1 xícara de doce de leite. A gente colocou mais ou menos 2 colheres de sopa de creme de leite. Vai colocando e vai dosando. Isso aqui para recheio de bolo é fácil de fazer. Ó, mais uma receita simples aí para você fazer na sua casa. Fabi, você falou que estava cheio de pergunta, de dúvida. Tô cheia de perguntas. Então pode já fazer. Esse doce de leite pode ser aquele que a gente faz na pressão, colocando leite condensado? Pode fazer. Daí o pessoal falava assim, tem que ser o de latinha. Não precisa ser de latinha, você sabe, né? Pode colocar a caixinha também, a caixinha né? embrulhada, senão ela explode. Tem que ser bem embrulhadinha, senão você vai perder tudo, vai ficar chateado. E tem a pergunta aqui, olha, da Suelen, ela é daqui de São Paulo. Ela pergunta se recheio de goiabada fica bom. Goiabada fica bom, mas daí é o seguinte, a goiabada geralmente é mais consistente. Um beijo pra todo mundo. Da onde ela é? Aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo, um beijo pra Minas também, que tem goiabadas maravilhosas, no interior de São Paulo. Aí é o seguinte, a goiabada, muitas vezes a goiabada cação é muito dura. O que você faz? Dissolve um pouco ela na panela, você faz o seguinte, coloca a goiabada sempre picada para ela não queimar e coloca água, vai dosando. Geralmente para 2 xícaras de goiabada, você coloca meia de água e vai sentindo a textura dela. O Celso vai ali dar um recado. Na volta a gente continua aqui. A gente tem o creme de leite aqui para fazer. Vai lá, Celso. Ontem não. A Fabi falou que uma telespectadora fez ontem a receita e ela não cresceu, não ficou bacana. Ó, um dos motivos pode estar aqui. A diferença dessa massa para essa é que ela cresceu, então ela esperou meia hora para crescer. A gente tem que esperar meia hora. Fiz essa massa, cheguei na textura certa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, na mão. Sempre eu gosto de mostrar assim, ó. É uma massa que desgruda da mão com facilidade, mas ao mesmo tempo ela é elástica, tá? A massa assim tá correta, perfeito? Então é uma massa elástica, fácil de trabalhar. Se você pegar essa massa, colocar para fritar, não vai dar certo. Então, primeiro, deixa crescer. Tampou, fez a massa, meia hora, deixa crescer. Agora vem um truque que não é todo mundo que faz, mas a gente faz questão, faço questão de te explicar o seguinte. Essa massa cresceu. Ela cresceu, mas mesmo assim, a gente precisa modelar o que a gente vai fazer. Se você quiser colocar um limãozinho, tem raspinha de limão nessa daqui que a gente fez, ficou especial. Você pode colocar se você quiser. Aí, olha o que você faz. Você vai fazendo umas bolinhas aqui, ó. Essa a gente fez com raspinha que ficou deliciosa, ó. Você pode fazer aqui, ó,
A gente já deixou ela crescer, mas daí você vai fazer umas bolinhas. Você vai fazer a bolinha do tamanho que você quer o sonho. Maior se você quiser maior, menor se você quiser menor. Aí você vai fazer as bolinhas do sonho e vai deixar crescer de novo. Edu, então deixa crescer uma vez, meia hora. Deixa aqui mais pelo menos meia hora. Foi meia hora que você deixou hoje, né? Isso, meia hora. Meia hora basta. Mas é importante deixar crescer de novo. Fez a bolinha, deixa mais meia hora. Quer fazer menorzinho? Dá pra fazer, ó. Menorzinho aqui. Aí é o seguinte, ó. Fez a bolinha. Aqui tá no jeito, ó. Mais meia hora aqui. Então fez as bolinhas, você decide o tamanho que você quer fazer, deixa meia hora. Importante. Deixamos meia hora, faz as bolinhas. Deixa mais meia hora ela crescer e só depois vai para aquele passo lá, Isso. que é fritar. Ô Fabi, é o seguinte, a dona de casa perguntou, ela Tem fez um vídeo. Sim, senhora, então vamos ver o vídeo, depois eu explico, vai lá. É da Regina. Vai lá, vamos ver, Regina. Bom dia, meu nome é Regina, sou de Carapicuíba. Edu, eu gostaria de saber se essa massa de sonho, se ela pode ser assada. Por quê? A minha mãe não pode comer produtos com muita gordura. Seria possível assar no lugar de fritar a massa? Perfeito. Olha só, Regina, Fabi. Desculpa, eu sei que você ia explicar, mas eu já emendei o vídeo, Imagina, tá não bom? tem problema. Regina, não se preocupa, ó. Já vou responder. Pega o que a gente assou. Vamos lá. Pega. Ó, não custa nada, Rê. Vou explicar antes a fritura, que é o principal. Depois Tá eu vou bom. explicar o assado. Até porque a gente testa tudo pra ver como fica a textura de um e de outro. Eu Ó. acho que tá todo mundo indo na maré da Cidinha aí. É, viu? não, tem que ser. Esse daqui tem que ser. Até eu. Eu É que você, peço né, ela Edu? fazer. É. Fez a massa, deixa crescer uma vez. Fez a bolinha, deixa crescer mais uma vez. Tá Uma ótimo. coisa importante. Pode não ter crescido o sonho da pessoa que fez ontem, por quê? Ou a receita pode ter ficado muito úmida ou muito seca. Andréia, ela é A de Andréia. Ourinhos. Isso. Andréia lá de Ourinhos, interior de São Paulo, né? Ela pode ter feito também não ter deixado crescer nos dois passos. Ok, vamos supor que ela fez tudo certo. Uma outra coisa, a temperatura do óleo. Não pode estar muito quente nem muito frio. Então Tá. aqui, ó, vou colocar aqui direto para fritar, porque muitas vezes pode ficar encruado. Se ele tá muito quente, né, Rê? Isso. Ele pode não ficar tão legal. O segredo é você pode ir fritando dois de Dosar. uma vez. Vai dosando. Dá uma olhada aqui. Vamos lá. Ó, eu vou rechear esse daqui. Vamos rechear primeiro com creme. E o creme é importante o creme é importante a gente deixar esfriar. Esse creme que a gente fez na panela, é importante a gente deixar esfriar. Fez aqui, ó. Vou deixar aqui. Onde que eu posso pôr aqui na frente? Tem um pratinho, Rê? Vou Pega, pegar. por favor. Pode deixar. Esse aqui, ó, de colher, vai. Esse aqui, seca ele aqui, ó. Aqui, ó, perfeito, ó. Esses aqui com creme. Vamos fazer um outro aqui, ó. Tá ruim aqui pra vocês? Eu ponho em outro lugar. Aí vamos fazer aqui um outro. Tá aqui. Faz um grande aí. Você pega esse sonho aqui, ó. Corta na metade. Você pode cortar até... Eu prefiro cortar até o final. Como você prefere, Rê? Ah, assim fica bom. Cortar até o final pra dar pra Melhor. fazer o sanduichinho. Fica Perfeito. bonito. Já que você concordou. Que quem não quiser não precisa cortar até o final. Fabi. Ó, aqui, ó. Doce de leite. Vê se esse daqui tá bom pra você. Ah, isso tá bom pra mim. Tá viu? bom? Doce de leite é um dos meus doces favoritos. A Carla, minha cunhada querida, tá aqui comigo, veio conhecer aqui o programa que ela não conhecia. Qual que você quer, Carlinha? A Carla que é lá de Mato Grosso, qual que você quer? O Denis fica aqui É. me zoando, falando que eu não uso o chip da beleza da Mari, porque eu como, entendeu? Tem que comer. Qual que você quer, Carla? Doce de leite? Chocolate. Chocolate. Ó, vai no chocolate. Vambora no chocolate. Zoando hoje. Aí, ó. Dá pra fazer sonho aqui até as 3 da tarde, ó. Pelos pedidos aqui que as pessoas vão fazendo, ó. Aí você pode fazer de chocolate, aqui desse jeito. Rê, fritou ali, tá praticamente pronto. Joga o açúcar de confeiteiro em cima. E só pra resolver a dúvida da pessoa em casa que perguntou, quem que perguntou do assado? A Regina. Se dá pra fazer assado. Ó, Regina, dá pra fazer? Dá pra fazer. É a mesma coisa? Não. Ele fica um pouco mais... Ó, ele fica... É outra estrutura. Se sua mãe precisa, ela precisa comer assim, aí você faz ele assado. Coloca ele pra assar, não vai ficar a mesma coisa. Eu vou falar que ficou 50% menos gostoso que o outro. Até porque ele fica achatadinho, ele não cresce como o outro, mas dá pra fazer. Se ela não pode... Não vamos deixar ela ficar só no sonho, vamos transformar o sonho em realidade. Aí ela faz assim, você faz assim pra ela, ó. Daí você põe mais. Já tinha uma ideia.
Pra deixar melhor, você faz mais recheio assim, ó. Ó. E pode servir assim, ó, aberto pra ela, porque daí tem pouca casquinha. Acho que é uma boa dica, Celso. Não sei, improvisando assim. Ou fecha também, se quiser fechar pode, ó. Mas assim, daí você usa menos. Fica mais crocante aqui. O que você acha? Arrasou, tá perfeito. 2 tamanhos de cortadores, depois que abrir, corta redondo e um furinho no meio pra fritar bem. E quem não tiver, pode fazer. Ah, e ele dá aquela errada, que é aquela errada bacana. Depois, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal. São 2 colheres de sopa de manteiga sem sal. Fabi, já mudamos a receita. Se você quiser mudar a pergunta, fique à vontade. Ou se quiser perguntar alguma coisa de coreano, já tô craque aqui, viu? Como é sonho em coreano? Eu tô rindo aqui, porque as telespectadoras são apaixonadas por você. Eu sei que você é tímido, mas eu não posso deixar de falar a declaração aqui da minha amiga, que é de Minas Gerais. Ela fala assim que hoje a receita é um sonho falando de outro sonho. Oh, muito obrigado. Então eu vou falar morna só um pouquinho de leite. A gente vai usar 1 xícara de leite, ele tem que estar morno, facilita muito para você preparar. Pensa num, tipo aquele sonho bem cremoso, deixa eu ver aqui, tem esse açúcar de confeiteiro aqui em cima, ó. Pensa num sonho bem cremoso, ó, faz direito para você vender também, bem recheado, macio, é gostoso, não é não, Mari? Você come sonho lá no Rio, não? Come, muito. Não tem outro nome, sonho de não, padaria. Né? Não tem outro nome, não. Não, né? é sonho tipo mesmo. Tipo o joelho que eu vou fazer pegadinha. Enroladinho aqui. Eu vou fazer joelho, mas eu vou fazer o joelho, né? Eu vou ter que fazer o joelho. Aí você tem que dar todos os Pedir nomes, pra né? comprar, e daí a gente vai fazer. Vamos começar fazendo o sonho, vamos começar pela massa gostosa pra você fazer aí na sua... Ó, é fácil decorar, ó. Uma xícara de leite, daí você pensa, depois do 1 vem o 2, são 2 tabletes de fermento biológico fresco ou um só do seco, e depois são 3 colheres de sopa de açúcar, que é para massa é importante. Aí, 1 colher de chá de sal, a gente põe junto aqui, eu vou dar uma misturada. Ô Rê, essa receita de sonho, você consegue fazer aquele sonho menor e o sonho maior também, né? Dá pra fazer a rosquinha também com a mesma massa, os donuts, é bem parecido. Aquela receita do donuts que eu ia te falar, dá pra fazer bem, pra quem quiser fazer um donut ao invés de fazer o sonho. Lá em coreano é kun. Kun. Ó, em coreano o sonho é kun. Tá. Certo? Kun. Qual sonho? Sonho. Qual sonho, Edu? Um sonho. Aí então aqui a gente entrou com a manteiga, 2 colheres de sopa de manteiga. Pode tirar dúvida agora, Edu? À vontade. Tá bom. Eu fiquei vermelho, mas à vontade. A Andréia Pulpo de Ourinhos, no interior de São Paulo, perguntou o seguinte: ontem, por curiosidade, ela fez sonho também, mas o sonho dela ficou muito ressecado. Onde que ela errou? Olha, eu não tava lá para saber, mas é o seguinte, eu vou pensar aqui, ó. Ressecado pode ser algumas coisas. Pode ter faltado líquido na receita. Tá. 1. 2. Ele pode não ter crescido adequadamente para ele da casa. Então a gente tem aqui, ó, 1 xícara de leite. Obrigado, Rê. De leite morno. Você pode pegar o pano para mim, por favor? 1 xícara de leite morno. Fabi, qualquer dúvida, fique à vontade, tá? Tá bom, Edu. Aqui a gente vai usar o seguinte: ou um sachê de fermento biológico fresco, um sachê de fermento biológico seco, que é aquele pacotinho que você está acostumado a comprar, é o fermento para pão. Então, um sachê. Ou você que está acostumado a comprar do fresco e ainda compra dos quadradinhos, são 2 quadradinhos. Cada quadradinho tem 15 gramas, que equivale a 30 gramas se você comprar no peso. Então, fácil de fazer. Daí a gente põe aqui 3 colheres de sopa de açúcar para essa massa de sonho que vale a pena você fazer.